Olá, gente bonita que gosta de fazer coisas bonitas. Estamos iniciando mais uma oficina do projeto Fuxicos do Bem e Companhia. E hoje eu quero abrir com as seguintes palavras. Sentimentos alvoroçados unem-se diariamente aqui dentro, embora silenciosamente deixam explodir vozes, olhares, cochichos, êxitos, sorrisos, saudades de vocês. Vamos reprisar algumas dicas que apresentei para vocês na oficina passada. Aquela dica de usar o nosso dedo polegar como régua. Lembram disso, meninas? Agora eu vou aproximar mais para que vocês percebam. Aqui, ó, eu peguei um tecidinho, dobrei, e no caso da nossa bolsa porta-moedas que vai ser e que foi costurada pela parte externa, né? Para que fique um acabamento maravilhoso, a gente precisa fazer o ponto caseado, foi o ponto que eu escolhi para fazer e para passar para vocês, a nossa bolsinha. E aí aquela dica do dedinho para poder manter equidistante esses pontos, ok? Então eu vim aqui, certo? Com uma canetinha, demarquei mais ou menos a distância, marquei a distância que eu queria dar de um ponto para outro, e que aqui ficou em torno de meio centímetro. Eu vou dar meio centímetro de distanciamento de um ponto para outro, para que a nossa peça fique bem finalizada, bem feitinha, com uma costura harmoniosa no final. Então vamos lá, olha aqui, ó, aqui eu já estou nessa parte, eu centralizo aqui no ponto anterior, eu coloco aqui e já venho costurando tranquilamente, não tem problema nenhum, meninas. Olha aqui, ó. E aí o nosso dedo, que é tão importante para os movimentos da nossa mão, serve também de régua nesse sentido aqui, né? Vocês estão percebendo que a linha está me dando trabalho, mas é porque eu dei várias dobras para ela ficar mais firme. E aí a gente segue, certo? Fazendo um distanciamento de um ponto para outro, utilizando o nosso dedo polegar como régua. Eu acredito que agora deu para ficar mais compreensível de como executar essa técnica, beleza? E hoje a nossa dica continua sendo de sustentabilidade, gente, porque reciclar é amar, e a gente precisa ter essa consciência na prática. Não adianta a gente falar sem fazer. Então hoje nós vamos ter também uma peça produzida a partir de um CDzinho básico de 12 centímetros. A gente vai fazer essa belezura aqui, olha só, que é um agulheiro ou um alfineteiro, não é? Está aqui na minha mesinha base de corte e de produção das nossas peças. E essa mesinha também é material reciclado. É uma mesinha que eu comprei de frios com alimentos, né? Muita gente conhece, tem uma empresa que trabalha com esse tipo de material. E quem é que vai descartar algo tão maravilhoso assim? Feito de madeira, tá certo? Alguma árvore ou várias árvores morreram para que essa peça fosse produzida. E eu a transformei, né, na minha mesinha, que me dá suporte para minhas agulhas, e também alfineteiro ao mesmo tempo, que dá suporte para os meus alfinetes. Olha só, menina, hoje tudo aqui, ó, é uma questão de coração, de amor. E vamos continuar falando de amor
na oficina de hoje, porque reciclar é amar. E a base do nosso alfineteiro, eu trouxe ele aqui quase pronto, para vocês verem que o processo é muito simples. A gente vai usar, para ele ficar almofadado assim, fofinho, a gente vai usar a fibra sintética, não é? A fibra sintética, ou plumante, ou pluminha, que a gente também utiliza para o corpo de bonecas, tá certo? Para almofadas, enfim. E essa daqui também é antialérgica, ok? Então aqui a base do nosso alfineteiro é um CDzinho de 12 centímetros de diâmetro, ok, meninas? E a gente vai cortar a nossa circunferência para fazer o fuxico tradicional. Essa circunferência aqui tem 25 centímetros de diâmetro, tá certo? E aí a gente coloca o CDzinho como base. Se o seu tecido for muito fininho, a minha dica é cortar um círculo também de papelzinho branco, tá certo? Se ele tiver escrito muitas coisas assim, ou você e for aparecer após você colocar no tecido, corta um papelzinho, um círculo no papel sulfite, no papel A4, tá certo? Pode ser também numa folhinha de caderno aqui, cola e forma a base. Mas como eu vou preencher, eu coloquei a base mais brilhante, tá certo? Como fundo, que a gente tem que se ater a esses detalhes, ok, meninas? Prestem atenção, porque tudo faz parte de uma peça simples, né? A peça pode ser simples, aliás, mas tem que ser muito bem feita, porque são fuxicos do bem, ok, meninas? E aqui, ó, com a base já pronta, não é? Eu já fiz o alinhavo para fazer o meu fuxico tradicional, que ao fechar ele ficaria assim, e aqui a gente vai arrumando, mas eu quero que ele seja um fuxico cheio, ok? Beleza, meninas? Então eu vou usar a fibra sintética para fazer o meu agulheiro, porque eu vou colocar a minha agulha, vou colocar o meu alfinete e eles vão ficar firmes aqui no suporte. E não vai ultrapassar, porque eu tenho o CD como base e é uma base bem rígida, certo? Que dá segurança para fixar então a minha agulha e o meu alfinete. Então vamos lá, mãos à obra. Aqui eu vou trabalhar, eu trabalhei com uma linha, mas aconselho vocês a fazerem com uma perna de linha, mas aconselho vocês a fazerem com 2 pernas. E aqui eu vou dar um nozinho para fazer esse arremate. Deixe eu mostrar aqui para vocês. Esse passo a passo aqui, eu vou retirar o plumante, porque eu quero fazer 2 partes. Eu quero fazer exatamente como eu fiz aqui na minha mesa. Eu poderia fazer somente uma parte, mas eu vou fazer 2 partes para dar esse charmezinho aqui, com a folhinha, para parecer uma abóbora. Porque na verdade a gente pode fazer agulheiros e alfineteiros de várias maneiras. Olha que lindinho. Deixa eu mostrar essa peça aqui para vocês. Aqui nós temos um jabuti, não é? Na verdade a gente chama de tartaruga, mas a tartaruga é aquela da água. O jabuti é a da terra. Mas olha que tartaruga lindinha. Observem a carinha dela dando beijinho para vocês, meninas. Olha aqui. E o chapéuzinho é um fuxico. A carinha dela é outro fuxico, 2 fuxicos. O corpo é um fuxicão grande, né? Com enchimento. 3, 4, 5, 6, 7. E tem ainda o rabinho dela, olha aqui, 8 fuxicos. E a base é um CD também,
outro fuxico, totalizando para fazer essa peça 9 fuxicos. Então nós temos essa versão de agulheiro e podemos fazer muitas outras versões. Então nós vamos aqui reproduzir esse agulheiro, que é um dos que eu mais gosto. Então na primeira etapa nós vamos fazer o fuxico tradicional, certo? Já com o CD dentro, cortamos 25 centímetros e aí fazemos a parte de arremate. E para confeccionar a nossa abóbora, ou nosso gerimum, nós vamos utilizar essa parte aqui que eu já consegui fazer, não é? Circular totalmente no alinhavo, no sobe e desce, ou no entra e sai, indo e voltando, que é o nosso fuxico tradicional. E a gente vai preenchê-lo, ou enchê-lo, né? Encher o nosso fuxico tradicional com a fibra sintética, para que ele se torne o nosso suporte, né? Das agulhas e dos alfinetes, nosso alfineteiro. E aqui, meninas, olha, a gente vai colocando e ajustando, não é? Até a medida que a gente achar que é o suficiente para a nossa abobrinha, a nossa abóbora, né? O nosso fuxico cheio, que vai servir para trabalharmos com as nossas agulhas e alfinetes. Olha só, quase um pote desse, né? Quase um pote desse de plumante. Esse plumante, ele é muito macio. É ideal para fazermos chaveiros assim, meninas, ó. Olha que chaveiro maravilhoso. Olha que lindeza, tá? E aqui nós temos 2 fuxicos redondos, cheios. Eu usei aqui a medida do CD, de 12 centímetros para as pétalas, não é? E usei a mesma medida para o meio, mas se ficar maior, é só vocês diminuírem 2 centímetros para esses fuxicos do centro. E aqui é aquela técnica que eu ensinei no início, né, na primeira oficina, do fuxico de pétala redonda, tá? Aqui tem 5 fuxicos de pétalas redondas, beleza? Com a fibra cheias, todos cheios com a fibra sintética, e mais 2 redondos também cheios com a fibra sintética. E aqui, ó, é só usar a imaginação e fazer peças bonitas, né, para ornamentar bolsas, né, mochilas das meninas, das garotinhas, e também chaveiros, porque tem colegas que gostam de chaveiros assim, grandes, né, ok? Beleza? E mais uma dica aqui de agulheiro, bem simples, é você fazer esse mesmo processo, a florzinha, ó, olha aqui, ó, a pétala, né, que também é folhinha, nesse caso aqui ela também serve de folhinha, a pétala, o fuxico de ponta, se transforma em folhinha, a base é mais um CD, olha aí a dica de reciclagem, e também serve de alfineteiro, tá certo? Alfineteiro. Esse é bem simples e é uma peça legal para se presentear também, tá? Então vamos dar, que a gente já encheu bastante, né? Já colocou bastante, mas eu ainda quero colocar mais para ele ficar bastante firme, que é uma peça que a gente vai usar bastante, né? A gente vai usar muito. E aí, não importa se a gente for colocar, tá? Bastante plumante, uma porção a mais, né?
a gente rechear bastante aqui o nosso fuxicão, né, na nossa abóbora, porque ela vai ficar com mais firmeza para receber, então, os nossos instrumentos de trabalho, né, meninas? Os nossos instrumentos básicos, a agulha. Ah, uma outra coisa que eu quero comentar com vocês, que essa agulha que eu estou utilizando, ao longo da minha experiência, né, fazendo fuxicos, eu acho que ela me dá maior habilidade para circular peças assim, maiores, tá certo? Essa aqui é uma agulha, a agulha de boneca, uma agulha chamada, aliás, considerada agulha de boneca, para fazer corpinho de boneca, né? Cabelo de boneca, onde a gente precisa de tamanhos maiores, né? Dependendo do tamanho também da boneca que a gente vai trabalhar, a gente vai produzir. E ela me dá mais agilidade, mais firmeza para trabalhar, ok? Aqui a gente vai fazendo a grosso modo, não é? Sem pontos mais delicados, porque essa parte aqui vai ficar para baixo. Aqui nós estamos finalizando a segunda parte do nosso alfineteiro, menina. Olha que legal que fica, né? Olha que bonito. E aqui, pela estampa do tecido chita, a gente ficou com uma tonalidade mais rosa, não é? Olha só. Que legal. É que a gente vai finalizar, arrematando, né? Já puxando aqui. Eu vou fazer isso para vocês não esquecerem. E aqui, o que é que acontece com essa dica, pessoal? Pois é, a gente só corta e a linha já ficou aqui dentro, tá certo? Agora a gente vai trabalhar com a linha para fazer esse design aqui, não é? Esse visual daqui do nosso agulheiro. E aí terminaremos, concluiremos a peça, arrematando aqui no centro, ok? Então, eu já acabei de finalizar aqui, meninas, ó. E aí é só centralizar a agulha. E se vocês observarem, para facilitar o nosso trabalho, né? E a gente demarcar essas linhas aqui, não é? Que vai dar a divisão da nossa abóbora. Eu utilizei a caneta mágica, né? Porque ela é mágica. Passou o ferro aqui, essas linhas desaparecem. Elas fazem a demarcação. Mas quem não tiver essa caneta mágica, ou canetinha fantasma, que ela também é assim chamada, pode utilizar um lápis, tá certo? Com cuidado, fazer a demarcação do centro para as extremidades. Aqui eu tenho eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aliás, 1, 2, aqui riscado, meninas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá certo? Vai ficar dessa maneira aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vínculos, 8 partes para demarcar a nossa abóbora, certo? Então vamos lá. Depois de riscado, né? Fizemos os riscos do centro para as extremidades. É só seguir o alinhamento, voltar para a parte de trás, centralizar de novo, aqui ó, a nossa agulha, de trás para frente, puxar. Não precisa puxar bastante, é só fazer um pequeno esforço, ok, meninas?
para fazer a demarcação. E aqui a gente vai para a próxima linha, que já está demarcado, passinho a passinho, certo? Para continuarmos a nossa peça. Segura aqui, porque nós estamos trabalhando com duas pernas de linha, né? Duas linhas. Puxamos mais uma vez. Ok, meninas? E aqui a gente segue, não é? Prestando atenção no que riscamos para continuarmos a fazer a nossa peça. Então, na nossa oficina anterior, a gente estava fazendo uma rápida reflexão, levando vocês a refletirem sobre a questão do valor das peças que nós produzimos, né? Muitas vezes esse é um tema muito polêmico, é um tema polêmico, né? Para trabalharmos entre nós mesmas, né? Como artesãos, e entre a nossa clientela, que muitas vezes expressam a opinião de que as peças, as nossas peças, né, as peças artesanais, estão com um custo diferente de peças que estão, por exemplo, no comércio da nossa cidade, né? Peças similares, peças semelhantes. Por que estão com preços tão diferenciados? E às vezes a clientela acha que o custo está alto, e a gente não trabalha com preços somente, né? A gente trabalha com a valorização da arte. E aqui tem aquele toque que eu disse, né? Que muitas vezes vai com um pouco, essas peças levam um pouco de nossas mãos, né? Vão com as nossas digitais, nosso suor e às vezes um pouquinho de sangue. Mas também é o olhar do artista, né? É o olhar daquele que tem um sentimento, um envolvimento com a arte, né? E aqui eu queria mostrar para vocês, não essa peça que eu estou confeccionando agora, que a gente está trabalhando nessa oficina, mas eu trouxe uma surpresa para mostrar para vocês. Vamos lá? Olha aqui, meninas, eu gostaria de apresentar para vocês essa peça. Dá para ver direitinho. Então, não é uma peça de fuxicos, não é? E a história dessa peça é muito interessante para que eu embase o meu argumento para vocês em relação a valor e preço. O olhar do artista que fez essa peça. Na verdade, essa peça não fui eu que fiz, ela está em minha casa. E essa peça, ela é trabalhada em 3 etapas. A base, se vocês observarem direitinho, a base é uma tampa daquela vitamina C efervescente. O corpo, na verdade, essa estrutura aqui do meio é um pedacinho de madeira que foi encontrado aleatoriamente e levado para casa, trabalhado. E a parte de cima, que dá a ideia de uma cabeça, se vocês olharem direitinho, vocês vão poder observar na construção dessa mini escultura, é uma conchinha que nós catamos na praia recentemente. E aí meu marido conseguiu ver nessas 3 peças, unir essas 3 peças e fazer essa miniatura que serve de enfeite na estante da nossa sala de estar em nossa casa. E eu trago para refletir o seguinte, porque um dia desses
meu filho caçula passando, viu essa peça de arte elaborada pelo meu esposo, e parece um totem, né? Ou um rei. Se você observar, inclusive tem aqui a coroa, olha só. Ele pegou, observou e disse: será que alguém passando por uma calçada, caminhando por uma calçada, encontrasse essa peça lá, pegaria e levaria para casa? Você levaria, ou mais ainda, você compraria uma peça assim para ornar sua estante, sua sala de estar, um ambiente em sua casa, no seu escritório? Que valor você daria a uma peça? Então, o olhar do artista é diferente do olhar de quem aparece como cliente ou como possível comprador. Essa é uma peça que nasceu da visão do coração e da mente de alguém que construiu com 3 simples materiais diferentes, né? E elaborou essa peça. Então, lá na minha casa, e ela serve para ornar. É uma história que eu trago para vocês, porque as nossas peças, elas têm histórias para contar. Mas o olhar de quem faz e o olhar de quem pode adquirir são olhares semelhantes ou são olhares diferentes? Quando bate, então houve harmonia entre quem faz, o artesão, e o comprador e o cliente. Há uma simbiose, não é? Fazendo com que esse processo de produção, compra, venda e compra, ou compra e venda, se reproduza de forma harmoniosa. Ok, pessoal? E aqui seguindo, meninas, nós já fizemos, não é? Toda a nossa abóbora, o alinhavado, né? Do centro para as laterais. Fazemos o arremate na parte posterior da peça. Ela já está bem firme. Vamos pegar então a nossa base, montá-la. E essa parte aqui é uma parte muito simples, que a gente vai utilizar a cola de silicone para artesanato. Deixa eu mostrar para vocês. E aqui a gente vai colocar uma porção generosa para fixar bem, tá certo? A nossa peça. Viu que esse acabamento, a grosso modo aqui, vai ficar sem aparecer, beleza, meninas? E aqui, ó, a gente já é só segurar um pouco, tá certo? Deixar a nossa peça aqui alguns minutos secando, enquanto a gente prepara a parte charmosa das folhas, lembram, não é? Aqui eu fiz círculos de 8 centímetros, dobrei no meio e fiz o nosso fuxico de ponta, tá? Que serve também de folhinhas. Aqui eu já vou separar essa florzinha aqui para colocar no centro e arrematar a nossa peça no final. O que eu já vou fazer agora, porque, ó, aproveito o processo de secagem, meninas, e aqui utilizando também a cola de silicone, que pode ser a cola quente, se trabalhada com cuidado, né? Que a cola quente, ela faz gominhos muito rápidos, muito rapidamente, aliás, no processo de secagem. E aqui eu utilizei essa miçanguinha, também em forma de flor,
certo? Para aproveitar o processo de secagem aqui no final. O centro da nossa abóbora. Lembrem-se que aqui, quando eu risquei, eu não sei se aparece aqui para vocês, não é? Mas ao passar o ferro aqui, ao calor do ferro, essas demarcações vão sair. Então, cuidado quando vocês fizerem demarcações, tá certo? Nas peças, para não mancharem. E aqui, a reprodução da folhinha, para a gente rememorar. 8 centímetros de diâmetro. E a gente vai fazer o nosso fuxico de bico. Que eu utilizei linha comum, só que com pernas duplas, né? Aqui. E a gente vai fazer a folhinha para complementar o nosso alfineteiro. E aqui é aquele processo, indo e voltando até chegarmos à extremidade, essa outra extremidade, certo? Aqui a gente já finaliza, já remata, né, finalizando o fuxico de ponta. Ok, meninas? Aqui. E aí, vamos para a parte em que a gente vai ajeitando aqui as folhinhas, né? Eu vou deixar duas de um lado, assim. Ela já tem aqui, ó, no próprio tecido. Mas quando você estiver trabalhando com um tecido sem estamparia, não é? Essas folhinhas vão aparecer com mais ênfase. Aqui a gente vai passando cola, aqui, meninas, certo? E vai posicionando as nossas folhinhas. Eu gosto de colocar sempre, é uma dica para vocês, mas aí fica do gosto de vocês, colocar essa parte da abertura do fuxico de ponta ou para dentro ou para fora. Nesse caso, eu vou colocar ambas. Vou colocar ambas na parte de dentro, sim, para que elas, não é, fiquem posicionadas na mesma direção. Dá para ver bem aqui, meninas, ok? E eu posicionei as folhinhas dessa forma, fixei-as com cola de silicone para artesanato. E agora é só esperar o processo de secagem e a nossa peça está pronta, tá? Prontinha. Que notas vocês dão, meninas? Muito legal, né? Então agora é só correr pro abraço mais uma vez. Take 10. 1, 2, 3 e... Enquanto o nosso lindo agulheiro, né? Alfineteiro de abóbora está secando, nossa linda peça. Vamos trabalhar mais uma peça hoje, né? Aqui na nossa oficina de fuxicos do bem. E a nossa proposta é essa lindeza aqui, pessoal. Olha só. Que a gente pode levar para as nossas mesas, certo? Para dar um toque de beleza e de sofisticação, não é? E também de história, não é? Como é lindo aqui. Aqui nós trabalhamos o fuxico tradicional, tá certo? No tamanho de 20 centímetros de diâmetro, tá certo? Você pode fazer maior ou menor, conforme o seu gosto, mas eu acho que esse é um tamanho ideal para uma estrutura de jogo americano também. E aí a gente pode usá-lo assim, ó, para colocar os nossos talheres, né, na mesa, né?
Quando a gente puder convidar as amigas, né, fica a dica para um chá da tarde, um cafezinho, um churrasco mesmo, uma feijoada que a gente gosta, ou aquele peixe tradicional aqui da nossa região, não é? Colocar na mesa, ó, dar aquele toque de beleza e elegância, né? Dizendo, seja muito bem-vinda, minha amiga Edilene, para comer aqui na minha casa. Eu vou ter muito prazer de fazer isso, se Deus quiser, assim que tudo isso passar. Então, nós vamos trabalhar hoje essa belezura aqui, que tem essas propostas também, meninas. Olha aqui nesse amarelo. E eu trabalhei o fuxico base, que é o fuxico tradicional, não com a chita, que é o nosso protagonista aqui na maioria das peças. Eu trabalhei com Oxford ou Oxfordine, outro tecido que vocês tiverem em casa, outros retalhos que vocês tiverem em casa para trabalhar. O Oxford é bem bacana, porque ele amassa pouco, não é um tecido que não amassa muito, e a gente pode lavar e levar à mesa peças como essas daqui, bem delicadas, né? Sem ter que passar ao ferro. Essa aqui é uma proposta que eu fiz para o Natal, final do ano, né? Para montar a minha mesa lá em casa, ou enfim, uma proposta também de vendas, certo? E a gente pode fazer isso para dar de presente agora, inclusive, se aproximando uma data maravilhosa, comemorativa, que é pessoal, em maio, Dia das Mães, né? A gente pode presentear uma amiga, presentear as nossas mães, aquelas pessoas que têm o privilégio de terem suas mães, ou de fazer para a sua própria casa ou para vender. Então vamos lá, meninas, para a proposta de hoje, fazer o nosso porta-talheres, que também, não é? Também pode ser usado porta-talheres, né? Você usa a sua imaginação, e o porta-guardanapo de papel, ou somente um, ou somente outro, ou seja, ou somente porta-talheres, ou somente porta-guardanapos, ou utilizando para colocar ambos, né, talheres e guardanapos. Take 11, Okay? 1, 2, 3 e... E aqui eu estou usando, como eu disse para vocês, o tecido de Oxford, né? Esse aqui é um Oxford mais maleável. Eu acho que é o Oxford Jean. Acho que aqui na nossa região a gente chama de Oxford Jean, né? É um tecido resistente. A gente precisa só ter um cuidado, porque ele é um tecido que desfia. Mas a gente vai trabalhar com uma circunferência, um círculo grande, tá certo? Então, a gente não vai precisar selar as pontinhas, como eu disse para vocês. Quando vocês estiverem utilizando um tecido que desfie bastante, né? É preciso fazer a selagem ou com cola ou com aquecimento, né? Um isqueiro, uma velinha, para selagem dos fios e facilitar o nosso trabalho. Mas essa circunferência é grande, então a gente vai precisar dessa circunferência de, aqui eu tenho 20, vou confirmar para vocês, aqui eu tenho 25 centímetros, aliás, eu falei anteriormente 20, mas não é 20 centímetros, aqui no final eu tenho 12,5, né, o fuxico fechadinho, né? Então eu trabalhei com uma circunferência, eu prefiro esse tamanho, para servir de porta-talheres ou porta-guardanapos, a circunferência de 25 centímetros, tá? Nós vamos precisar, meninas, e aqui é uma dica, porque eu tinha esse elástico em casa, eu tinha bastante. Nesses outros, nas outras peças, eu usei um cetim, e você pode usar o próprio tecido, tá certo? Aqui, esse elástico tinha uma medida que eu considerei ideal para essa peça. Esse elástico tem 2,5, aliás, 2 de largura, e eu vou trabalhar com pedaços, se eu quiser fazer um conjuntinho de 6 peças, eu vou trabalhar com 6 partes de elástico, medindo aqui mais ou menos 15 centímetros
15 centímetros e meio, que é o ideal para fazer a estrutura central, onde eu vou colocar os talheres e os guardanapos, ok, meninas? Então, a gente vai precisar de 15 centímetros de elástico, 15 centímetros e meio, ou trabalhar com uma fita, tá certo? A fita de cetim, e também tem essa largura, 2 por 15 centímetros. Aqui vocês estão vendo que é uma estrutura menor. Eu fiz um porta-talheres menorzinho, ok? Ele aqui deve ter 20 centímetros de diâmetro, tá certo? Porque ao final o fuxico vai ficar com 10 centímetros, exatamente isso, ok? Mas para hoje nós vamos trabalhar com essa peça de 25 centímetros de diâmetro, 15 de elástico, uma largura de 2 centímetros. E aqui eu confeccionei, né? Eu fiz o fuxico de laço, tá certo? Trabalhando com 2 círculos também no tamanho 10, que vai dar essa estrutura aqui, certo? Um pouquinho maior, círculos de 10. Se você quiser um lacinho maior ou menor, é só aumentar a circunferência, lembra do nosso fuxico de laço. E aqui, do próprio tecido, e esse tecido é a chita, meninas, eu quis dar esse padrão com a chita quadriculadazinha, não, essa chita xadrez, aliás, porque ela tem essas tonalidades verdinhas também. Então, eu achei que era uma dica legal. Eu fazia uma composição, né, um composê legal para esse verde abacate, que eu achei lindíssimo, né, para a nossa peça. Então, reprisando, né, o nosso fuxico de laço, e eu aqui fiz uma estrutura para ele, com o próprio um lacinho com umas perninhas, né, para complementar o laço, com o próprio tecido de chita em xadrez, na medida que eu vou passar para vocês aqui, ó. Porque a gente vai fazendo, vai dando as medidas, para que fique bem fixado para vocês trabalharem. E aqui vocês podem cortar um tecidinho medindo 10, 10,5 de comprimento por 6 de largura. 10 por 6. E aí é só vocês dobrarem. Eu dobrei para fazer o acabamento da peça. Dobrei uma vez, né? Vinquei o centro, né? Para encontrar o meio aqui, ó. O centro do tecido. Ok, meninas? Vinquei o centro. Vinquei essa parte lateral até o centro. Repeti o processo também, vim até o centro. E aqui eu dobro para que a extremidade fique dessa forma. Ok, meninas? E aí, ó, dobra mais uma vez, nem precisa costurar nesse exato momento. Se quiser costurar, fazer aquele ponto caseado também, fica legal. Mas como eu vou utilizar o processo de colagem e a peça vai ficar segura, tá certo? Eu dobro aqui, olha só, é só vincar aqui, ó, dobrar essa parte do meio, fazendo um Vzinho, vou fazer de novo, vem, dobro, assim, ok? Beleza? Porque eu quero que dê esse efeito aqui de laço, né? Laço inteiro, certo? Com esse caimento. Então, eu venho no processo de colagem, ok? Para montar essa belezura aqui. Portanto, vamos começar o processo histórico, né, da nossa peça, que é fazer o fuxico tradicional naquele sobe e desce. E aqui vai mais uma dica. Quando você estiver trabalhando uma circunferência, não é, grande como essa, de 25 centímetros de diâmetro, não precisa fazer pontos pequenos, meninas.
certo? Aqui eu estou utilizando a agulha de boneca, que é a agulha para fazer boneca, costurar boneca. A linha de pipa, tá certo? Não fiz aquele arremate no começo, porque eu dei 2 nozinhos, e essa fibra do tecido oxfordino é um pouco mais, é bem mais fechada, aliás, do que a fibra do tecido da chita, né? E aqui a gente conseguiu, aqui ó, eu faço o reforço, percebo que a minha costura não vai se soltar, e aí eu continuo fazendo esses pontos largos, né? Distanciados, não precisa fazer pontos pequenos. Por quê? Porque o resultado final vai dar um franzido harmonioso à nossa peça, essa peça grande aqui. No entanto, a gente ainda vai trabalhar aqui numa oficina posteriormente o fuxico perfeito. E aí a gente consegue trabalhar esses pontos menores, a distância desses pontos são menores, e ainda fazer uma dobradura, não é? Dobrar o tecido, fazer um vinco, para que no final, quando fecharmos o fuxico, ele fique perfeito. E aí tem uma outra, né? Ele tem uma outra carinha. Mas, como a gente vai trabalhar essa peça que tem uma estrutura montada em cima, não é? Em cima da circunferência que nós acabamos de fazer, não precisa se ater ao detalhe de fazer o fuxico perfeito. Concluindo então o nosso fuxico, meninas, primeiro fuxico, né, o fuxico tradicional, certo? Nós não vamos arrematar jogando a linha lá para trás, para não deixar nenhum fiozinho aqui. Por quê? Porque nós temos uma estrutura para montar aqui na frente. E aí, se eu não quiser, ou se vocês não quiserem, nesse caso eu não vou querer, eu selecionei o elástico, né? Que já passei as medidas para vocês, mas pode ser usado o próprio tecido ou um outro tecido que vocês quiserem compor a peça, né? Para montar então o nosso laço. E aqui o ideal é você demarcar, certo? Demarcar o centro da nossa peça. E aqui a gente vem só com um detalhezinho para demarcar o meio, o centro, né? Aqui eu fiz uma marcação aleatória com o lápis, porque eu quero colocar, centralizar o elástico bem aqui. Tomar o cuidado para quando você for centralizar, ok? Quando for centralizar, não passar a costura para a parte posterior do fuxico, né? De baixo do fuxico, porque aqui tem que ficar assim, perfeitamente, ok? Então, nós vamos dar apenas alguns pontinhos aqui, que nós estamos trabalhando com uma linha forte, para assegurar o elástico na parte central, com o cuidado já de não passar para a parte de trás, certo, meninas? Do fuxico. E aqui a gente só precisa dar uns pontinhos, já fazendo o arremate, ok? Mais um pontinho para garantir que essa parte central está bem, da nossa peça, está bem fixada, ok? E aí, nós vamos trabalhar as laterais antes de montar o nosso laço. E aqui, ó, meninas, eu trouxe para vocês, então, a opção da selagem com o isqueiro, tá certo? Por incrível que pareça,
o elástico também desfia quando a gente corta. Ou utilizamos a técnica que eu usei para selar com a própria cola de silicone, ou com, não é, fazendo a queimagem, a selagem rápida, que dá um cheirinho de queimado, mas não tem problema, passa rapidinho com o fogo. Hoje nós estamos tocando não só fogo nas peças, mas também no nosso sentimento, né? E a palavra mais utilizada, certamente, ou que passa pela mente dos brasileiros, nas atuais circunstâncias, é a palavra saudade. Você sabia que só tem a palavra saudade na língua portuguesa? Somente aqueles países que usam o português como vernáculo sabem o que é saudade. O inglês, o alemão, o ucraniano, o russo, tem outras palavras. E quando chegam para aprender o nosso idioma aqui em nosso país, eles vão saber o que é saudade. Eles vão tentar definir dentro do idioma deles, né, o que é saudade. Porque há um sentimento que vai além de um banzo, de uma tristeza, de uma vontade de estar perto, de tocar e de ouvir, né? Saudade de quem está longe. Enfim, mas vamos dar continuidade aqui à nossa peça. E a gente vai utilizar aquela técnica do dedinho, ó, risca, porque aqui na lateral da nossa peça nós vamos utilizar aquele pontinho que nós estamos utilizando em outras peças, que é o pontinho caseado. Lembra, meninas? Aqui, ó, a técnica do dedo polegar, como régua ou como fita métrica. E aqui nós vamos começar fazendo o arremate, né, inicial. Já estou usando aqui essa linha duplicada, por isso ela dá um trabalhinho, tá certo? E aqui nós vamos fazer o arremate inicial para fortalecer o início da nossa peça. E aqui seguimos com 1, 2, 3, 4 pontos, ok? Aqui, ó, eu escolhi o verdinho para dar esse destaque. Nós vamos fazer a mesma coisa, sim, não esquecer do acabamento, não é, professora Edilene? Meninas, aqui, ó, não podemos esquecer do arremate final para dar segurança. Passamos a linha e a agulha, com a linha, lógico, por aqui por dentro, né, da estrutura, certo? E aqui finalizamos uma lateral e vamos fazer a mesma coisa, meninas, no outro lado, ok? Mesma coisa na outra lateral da nossa peça. Fizemos o mesmo procedimento no arremate, não é? Nessa belezura de tecido cor de abacate, uma delícia. Não sei se vocês gostam, meninas, de vitamina de abacate. Eu amo, não é? Além de ser super nutritiva e deliciosa, uma vitamina de abacate com banana, né? Traz muito, remete muito às nossas práticas culinárias, né? Muita brasilidade. E aqui, uma cor linda. Então, o lacinho central para fazer o acabamento da nossa peça, certo? O que eu fiz? Já colei aqui, ó, deixei colando aqui, secando a cola.
o lacinho, o nosso lacinho. E aqui ele está fofinho porque eu coloquei plumante. Eu coloquei plumante nele antes de fechar, antes de fazer essa estrutura aqui. Eu botei um pouquinho de plumante em cada um para ele ficar fofinho. Desse jeito aqui, ó, meninas, ó. Só colocar um pouquinho de plumante antes de fechar o nosso fuxico laço. E aqui a gente vai complementando a finalização, né, da nossa peça. Colocamos aqui, então, uma porção generosa de cola, não é? Cola de silicone. Centralizamos o nosso lacinho, não é? E esperamos a secagem. Para ajudar nessa secagem, muitas vezes a gente consegue colocar, não é? Um pegador, tá certo? Para fazer a pressão, ou colocar um pezinho aqui se a gente precisar que a nossa peça, não é? Seque com mais rapidez para atender a nossa clientela, se Deus assim permitir, teremos muitos clientes. E aqui é só fazer a selagem, né? Colar as pontinhas do nosso laço, certo, meninas? E finalizamos então a nossa oficina com muito carinho, né? Fazendo duas maravilhosas peças de fuxico. O nosso porta-talheres, aqui, que nos remete ao nosso abacate, não é? Que é uma delícia. E também uma das Vamos lá. Tem mais uma. Take 14. 1, 2, 3 e... Pois é, meninas. Então, uma delícia, não é? A nossa peça. Lembrando da nossa toalhinha umedecida, sempre, certo? Para retirar o excesso da colinha, né? Que nós usamos e que vai para as nossas mãos e fica também na peça. É sempre bom aquela tiquinha da toalha umedecida. E aqui nós temos a delícia do abacate. Oh, perdão, não é do abacate, é da nossa peça, nosso porta-talheres já finalizado. Hoje da nossa oficina conseguimos produzir duas peças úteis e lindas, não é? Vocês não acharam isso? Pois é, com muito carinho. O nosso alfineteiro e também o nosso porta-talheres, porta-guardanapo. E aí, pra lá. Take 15. 1, 2, 3. Explodir vozes, olhares, cochichos, êxitos, sorrisos, saudades de vocês, meninas. Até a próxima oficina do projeto Fuxicos do Bem e Companhia.